leitura do alimento diário, Senhor Jesus. Estamos indo para a segunda semana, cujo título é A Igreja, Coluna e Base da Verdade, Senhor Jesus. Título da mensagem da terça-feira: Deus é a verdade e a realidade, Senhor Jesus. Ler com oração. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ó Senhor Jesus, é verdade, Senhor, de fato. O Senhor é o caminho, Senhor Jesus. O Senhor é o único caminho. O Senhor é o caminho. Só existe o caminho, que é o Senhor. Ó Senhor Jesus, o Senhor também é verdade. Ó Senhor Jesus, no Senhor há verdade. Ó Senhor Jesus, e o Senhor também é vida. Ó Senhor Jesus, o Senhor é vida. O Senhor nos dá vida. O Senhor é a própria vida. Ó Senhor Jesus, amém. Finalizamos a mensagem de ontem realçando o desejo do Senhor de ser vida para nós. Assim, não nos interessam discussões doutrinárias ou dogmáticas. É comum vermos cristãos mais interessados em saber qual é a doutrina do outro do que em experimentar Cristo como novidade de vida. O Senhor nos deu o Espírito todo inclusivo para nosso desfrute, não para discussões. Quando nos voltamos à Palavra de Deus, sabemos que ela é a verdade e a realidade. O mundo quer propagar que não existe mais a verdade, afirmando que tudo é relativo. Esse é o entendimento que o inimigo quer difundir. No entanto, afirmamos que, com ousadia, que a verdade existe e é absoluta. A verdade é o próprio Deus, como o Senhor Jesus afirmou: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Nosso Senhor é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Leiamos. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Hoje muitos querem descartar a Bíblia, levando a descrédito. Por mais absurdo que pareça, preferem dar crédito às mentiras, às fake news e às teorias da conspiração a acreditar na palavra. A verdade é que Deus é real e sabemos disso quando o experimentarmos. Todos que já tiveram essa experiência podem testificar que Deus é real. Ele é nossa verdade e realidade. Quando estamos na igreja, a coluna e base da realidade, provamos de uma vida verdadeira. Não estamos falando de teoria, mas de algo real. Imagina alguém que acabou de jantar sendo questionado: você jantou? A resposta, obviamente, será afirmativa e ele nem precisa explicar, pois se sente nutrido e satisfeito. Isso é real e é disso que estamos falando. Cristo também é real quando o desfrutarmos genuinamente. A Bíblia mostra que o ser humano é constituído de 3 partes: espírito, alma e corpo. Ao crer em Jesus, temos um novo nascimento. Nosso espírito nasce. O espírito, assim avivado, passa a saber quem é Deus e, consequentemente, damos testemunho de que o Senhor é a verdade e a realidade. A igreja, como já vimos, é a coluna e base da verdade, da realidade. Esses 2 aspectos, base e coluna, apresentam respectivamente 2 aspectos: o conteúdo e a expressão.
Uma coluna deve ser sólida e estar apoiada em uma base firme para dar sustento ao edifício que, nesse caso, é a igreja. A igreja não está solta ou construída em um terreno arenoso, mas está sustentada na verdade e nela embasada. Sua estrutura, que é fé, amor e esperança, é sustentada pela verdade. Portanto, tanto a coluna quanto a base são a verdade. A coluna é grande e forte e tem uma expressão. Um exemplo do que estamos falando são as ruínas da Grécia Antiga. Ali há várias grandes edificações que com o tempo ruíram e dos quais atualmente restaram somente as colunas, porque eram fortes e bem embasadas. Assim, sob o aspecto da igreja, sua coluna é a verdade, o que lhe confere uma forte e sólida expressão. No tocante ao conteúdo da verdade, podemos destacar 7 itens em 1ª e 2ª Timóteo. Esses 7 itens compõem a coluna e a base, tanto no aspecto do conteúdo quanto da expressão. São eles: 1. A fé objetiva. 2. Verdade. 3. São os ensinamentos. 4. A vida. 5. Piedade. 6. Fé subjetiva. 7. Consciência. Os primeiros 3 itens são objetivos, estão fora de nós. Os últimos 3 itens são subjetivos, têm a ver com nossa experiência interior e nosso viver. O 4º item é vida eterna. É o elo que liga os itens objetivo com a nossa experiência subjetiva. É o meio e o poder que nos capacitam a levar a cabo a realidade da fé, da verdade e dos sãos ensinamentos. Que o Senhor seja nossa verdade e realidade no viver da igreja. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus, pergunta: quais são a expressão e o conteúdo da verdade? Senhor Jesus, são 7, né, irmãos? Primeiro, a fé objetiva, a verdade. Ao terceiro, são os ensinamentos. 4, vida. 5, piedade. 6, fé subjetiva. 7, consciência. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então, irmãos, graças ao Senhor, porque a igreja é a base e a coluna, são apresentadas, irmãos, as verdades. É o próprio Cristo. Então, irmãos, existem 2 aspectos da igreja, como o irmão aqui usou um exemplo, como as ruínas da antiga Grécia, né? Que caíram paredes, caíram várias coisas, mas as colunas estão lá até hoje, né? Ali vamos simbolizar como seja a igreja, né? Uma coisa eterna. Nada, irmão, pode abalar a igreja, porque ela é constituída de fé, ela é constituída de verdade, Senhor Jesus. E a igreja, irmãos, ela é a própria expressão de Deus, ela é a própria expressão de Cristo, Senhor Jesus. E a coluna principal, graças a Deus, graças ao Senhor, a coluna principal é Cristo. Aí sim, essa coluna é eterna, essa coluna jamais se acabará. E principalmente jamais se abalará essa coluna, Senhor Jesus. Então, irmãos, nós estamos firmados em uma forte coluna, que é Cristo, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém.